Boa noite aí, turma do segundo ano de contabilidade, as nossas ciências contábeis, para a nossa aulinha aqui na disciplina de contabilidade de custo, tá certo, pessoal? Então, nós estamos finalizando aí o ano, com a graça de Deus, mais um ano, né, cheio de saúde, ainda uma presença maciça aqui dos alunos em sala de aula. Agradeço a presença de todos vocês, tá certo? Hoje e amanhã nós finalizamos aí com chave de ouro o nosso conteúdo, depois de um ano altamente complexo, diferente, cheio de desafios, não só para nós professores, né, que tivemos que dominar várias tecnologias, também fazer resumos, ser objetivo direto com a nossa forma de trabalhar, com a nossa forma de trazer o saber para todos vocês, e vocês nesse grande desafio, né, de vencer esse novo formato de estudar, tá certo? São alunos que escolheram o presencial, né, que gostam da aula em sala de aula, dentro da universidade, como nós, professores, também gostamos, mas que tivemos que fazer uma exceção esse ano devido a este surto, né, desta pandemia que se abateu em todo o nosso planeta Terra, né? Então, nós estamos vencendo, e eu quero primeiro, antes de começar a aula, parabenizar todos vocês que se mantiveram firmes e não deixaram se vencer pelos desafios que a vida colocou a cada um, certo? Nossa disciplina é uma disciplina que exige muito, que exige que o aluno leia a apostila, que pratique os exercícios, que faça as atividades, que participe das aulas, outros até que assistam uma, duas, três vezes a aula gravada, para que possa ter o aprendizado adequado, correto da nossa disciplina, que é uma disciplina que fala de algo importantíssimo dentro da geração de riqueza em uma empresa, e está totalmente relacionado aos gastos e à fabricação ou industrialização ou prestação, né, de um produto, de um serviço, né, e isso é importantíssimo para uma empresa, tá certo, pessoal? Então, vocês estão de parabéns, e aí hoje eu preparei essa aula para finalizar esse tema nosso, antes de nós entrarmos na atividade prática, que vai ser na aula de amanhã, para que pudesse fechar um conceito acerca desta nossa disciplina, desta nossa ciência, tá certo? Então, vocês sabem que a ciência ela vai procurando explicar a razão de se existir, de se criar, ou de se evoluir diversos objetos, sistemas, pessoas, e etc., dentro da nossa vida humana, dentro da nossa convivência neste planeta, tá certo? Então, nós sabemos aí que existem várias ciências, nós temos as ciências humanas, tem as ciências exatas, e nós fazemos parte das ciências sociais. Vamos dizer assim, o curso de contabilidade, o estudo das ciências contábeis está dentro das ciências sociais, né? E aí nós começamos a entender um pouquinho dessas ciências sociais, estudando as disciplinas que estão dentro do nosso curso, compreendendo o sentido que ela vai nos dando no entendimento desta ciência contábil dentro de uma ciência maior, que é a ciência social, certo? Então, poxa, professor, o que o senhor quer dizer com isso? Está filosofando aí? Não é filosofia, mas nós temos que conhecer tecnicamente a nossa ciência contábil, trabalhar com ela, mas que nós possamos desenvolver ela cada dia melhor, entender por que existe a cor vermelha, entender por que existe a cor azul, como que essa indicação de um gráfico vermelho apontando para cima, um gráfico azul apontando para baixo, dentro de um sistema
de análise, onde nós vemos números, percentuais, gráficos, tá certo? Então, isso são instrumentos, é o estudo da ciência que vai apontando caminhos, vai trazendo dados para trazer explicações. Então, a ciência, ela atua nesse sentido de trazer explicações, de responder a perguntas. Perguntas de quem? De quem está interessado, do investidor, dos stakeholders, né? Clientes, fornecedores, colaboradores, trabalhadores. São infinitos interesses e desejos que estão por detrás dessas explicações. Então, tem as suas diferenças, né? A ciência humana voltada para o ser humano, tentando entender toda essa complexidade que existe, né, de pensar, de se movimentar, de interno, de externo. Poxa, professor, mas interno dentro do ser humano são os órgãos. Externo é o que a gente consegue enxergar, ver, as ações que a gente consegue praticar. Olha que interessante. Aí você vai para a ciência social, quando fala ambiente interno, para dentro de uma empresa, como se a empresa fosse um micro-organismo humano em funcionamento. Então, elas têm as suas correlações, que são similares de uma maneira geral, porém, quando nós entramos nas suas especificidades, ou nas suas particularidades, cada uma tem a sua linha de explicação, de entendimento e de conceito. E é interessante, pessoal, vocês, alunos, começar a despertar em vocês esse interesse pelo mundo de uma maneira geral. Então, como professor aqui, eu quero deixar essa mensagem para vocês nesta aula, para vocês refletirem no planejamento que vocês estão fazendo da vida de vocês. Agora, neste final do ano, vai ter todo o tempo do mundo para todo mundo planejar a sua vida, construir um plano para 2021, para 2022, 2023, para os próximos 5 anos, vamos dizer assim, colocar metas, desafios, objetivos que vocês querem atingir, né? Isso vocês já vão estar usando a contabilidade, vocês já vão estar usando boa parte do entendimento e do saber que vocês já adquiriram, né, nesses 2 anos de estudos que vocês chegaram exatamente à metade do curso. Sabiam disso? Eu vou deixar bem claro para vocês assim, se tem alguém que está querendo desistir, vai mudar de ideia agora. Se tem alguém que está desanimado, vai animar agora. Porque o que eu quero dizer para vocês, você chegou na metade do curso, meu camarada. Querido aluno, aluna, você que está aí do outro lado me ouvindo, vocês chegaram na metade do curso. O que quer dizer isso? Se você parar agora, você já deixou 50% para trás do que você fez. Qualquer coisa que você fizer para frente, se você fizer mais 2 anos, você já teria uma faculdade, uma universidade, um diploma na tua mão. Então, agora, jamais pensar ou deixar passar isso para a cabeça. Outra coisa, se alguém está com a nota ruim, é hora de estudar. Esse é o momento de você recuperar e entender que você está na metade. Daqui para frente é só mais 50%. Estão entendendo? Né? É mais 2 anos, você já tem um diploma na mão. Você tem uma formação que ela não acaba nunca. Não falei para vocês que nós somos uma profissão que está sempre em desenvolvimento, uma profissão que está sempre se atualizando, né? Sempre se modernizando, sempre trazendo algo novo, ela não é estática, por isso é uma ciência social, porque a ciência exata 2 mais 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, 1 mais 1 é 2, entendeu? Ela é exata, ela não tem estatística, ela não tem isso, ela não tem nada dela, é aquilo ali. 2 menos 1 é 1. Ela é exata, ela é precisa, ela trabalha diversos instrumentos para que possa ser explicado em cima do que é, tal qual é. Já a ciência social, ela tem diversas variáveis, e vocês estão vendo isso na nossa disciplina, né? As arbitrariedades, os ajustes que precisam ser feitos para reduzir as arbitrariedades, os diversos conceitos que vão sempre se ampliando para que possamos corrigir falhas, evoluir com processos, né? Então, tudo isso eu deixo para vocês. Olha, se preocupem
se preocupem não é a palavra certa, tenham interesse, tenham vontade de estudar um pouquinho mais os conceitos que existem por detrás dessas ciências que estão à nossa disposição. Entender um pouquinho de gestão, se dedicar às disciplinas que vocês vão ver para frente, vocês vão ver contabilidade gerencial, sistema de informações, vão ver controladoria empresarial ainda, vão estudar algumas matérias mais tributárias, alguns direito, né? Tudo isso faz parte da nossa vivência dentro das ciências contábeis. E conforme você vai entendendo esse articular, por exemplo, né, mercado está dentro de ciência social. Nós aprendemos aqui que a nomenclatura contábil não tem nada a ver com esse mercado que a gente vai lá comprar arroz, feijão, óleo, macarrão, carne, né? Não é isso. Nós entendemos que mercado é o mundo dos negócios. É onde os negócios acontecem. Entende? Então, isso já é um conceito que nós trazemos para a nossa vida dentro da nossa profissão, dentro da nossa disciplina de contabilidade de custo, mas dentro do nosso curso de ciências contábeis. É uma linguagem da contabilidade, do mundo social, dos negócios, dentro de administração, dentro de economia, dentro de direito, todo mundo sabe o que é o mercado, o que é mercadologia, certo? O que é um sistema mercadológico. Por quê? E faz parte da nossa área de atuação, certo? Pessoas que estão participando dentro desse sistema mercadológico. Interessante isso também, né? Porque é onde está a nossa aplicação de conhecer os processos, de treinar, de capacitar, de desenvolver, de entender o que está dentro da caixolinha das pessoas, para que elas possam ser bem tratadas, bem remuneradas, ou satisfeitas com aquilo que estão fazendo, porque existe uma série de interesses, de desejo, quando a gente vende, quando a gente compra, quando executamos tarefas, e tudo isso tem que ser administrado, controlado, observado, monitorado, cuidado, zelado, para que os objetivos sejam atendidos, porque uma das peças fundamentais dentro do processo de geração de riqueza é o ser humano. Então também precisamos conhecer um pouquinho das ciências humanas, professor. Precisamos conhecer um pouquinho de psicologia, de filosofia. Não é nada assim fazer curso disso para tratar. Não, pessoal, é entender, saber qual, aquele cara ali tem a cara... Vixe Maria, meu santo não bate com a dele. Então, quando eu passar por ele, eu tenho que dar uma observada antes para falar um bom dia, para falar uma boa tarde, ou para dar um tchau, ou para passar uma informação. Então, são esses conceitos assim que está dentro de uma psicologia, está dentro de uma filosofia. O cara é radical no conceito que ele tem lá, então não adianta eu ficar batendo ali, porque vai complicar a nossa vida. Né? Nós não vamos nos entender e vamos trazer esse problema para dentro da empresa. Está dentro de custos. Vocês já viram que acontece perdas, acontecem previsões, acontece cafezinho demais, banheiro demais, ida ao médico demais em horários em que a pessoa deveria estar produzindo, e ela não consegue produzir. Se ela deixar de estudar, de ser treinada, de ser capacitada, ela também não produz. Então, são variações, olha, já entrando na nossa matéria, que acontece. O que são variações? São situações atreladas a variáveis que estão dentro desse mundo social. Falei de mercado, falei de pessoas, também vou falar de uma outra situação aqui. Quando nós falamos em moeda, o que vem à cabeça? Vocês hoje, já como futuros contadores, já não pode mais, quando falar em moeda, pensar numa moedinha de R$1, de 50 centavos, de R$5, de 5 centavos, 25 centavos, sei lá. Certo? Tem gente até que acredita que existe moeda de 40 centavos. Olha só, somos universitários e não existe. Certo? Mas tem gente que, se você bater, ela tem de 70 centavos, de 80 centavos, a pessoa às vezes até acredita, dependendo de quem fala. Não existe. Isso é conhecimento, isso é conceito, né? Isso é saber o que está acontecendo. Quando nós estamos falando moeda, nós estamos falando em quê? Em dinheiro. Aí fala em dinheiro, o cara acha que é uma cédula de papel.
Então, a cédula de papel, moeda, tudo essas duas situações são dinheiro. O que é dinheiro? É o recurso que nós temos para fazer troca. Troca um bem por essa nota aqui. Né? Essa nota gira de novo e compra outro bem, compra outro bem, compra outro bem. Quando ela desgasta, ela é recolhida, é substituída por outras notas. Ou outra situação que está dentro do mundo social que nós precisamos entender, que tem a ver com os percentuais, tem a ver com toda essa situação que pode evoluir ou reduzir, que é a inflação. Né? O que é inflação? É quando um país não tem, vamos dizer, uma economia suficientemente forte para que ela possa gerar riqueza. É a mesma coisa de uma empresa. O país não consegue gerar lucro. Entenderam? Ele não consegue pagar as dívidas, os juros estão mais caros do que aquele que ele produz de receita. Então, são situações assim que geram a inflação, muitas vezes relacionada com a moeda estrangeira, muitas vezes relacionado com o mercado estrangeiro, muitas vezes relacionado com a forma que as pessoas administram a nossa economia. Olha, administra a nossa economia. Só aí nós estamos falando de administração, de economia e de contabilidade, porque para ele administrar a nossa economia, ele precisa de alguém que registre os dados. Então, eu fico feliz de estar falando isso com vocês hoje, e quem está presente aí vai ter essa oportunidade de fazer esse raciocínio, para desmistificar esse nosso curso, desmistificar esta nossa disciplina, e quando eu falo desmistificar, é assim, tornar ela parte da nossa história, do nosso dia a dia, sem criar complexos ou complexidades mais do que ela já possui. Então é isso, pessoal. Então, se vocês passarem a estudar, a lerem, a trazer para o cotidiano de vocês essas variáveis que estão dentro desse mercado social, nós passamos a entender esse, vamos dizer assim, esse organismo chamado empresa, entidade, ou mercado onde estão inseridas as empresas, e aí fica mais fácil de nós entendermos os instrumentos que estão ali para medir, para mensurar o patrimônio da empresa. Professor, mas falando assim parece tão fácil, né? Não é fácil, é um caminhar. Vocês já caminharam 2 anos com a disciplina. Vão caminhar mais 2, porque eu tenho certeza que vocês vão concluir o curso. E depois vocês vão aplicar isso na profissão de vocês, inconscientemente ou conscientemente. Apliquem conscientemente. Façam esses exercícios e traz para a vida de vocês esses conceitos e modifique essa história que está aqui. Nós que temos que modificar essa história de hoje. É verdade, né? As gerações, talvez a minha geração, contribuiu para que o mundo tivesse assim hoje. E hoje eu tenho certeza que eu estou lutando para mudar essa história. Se eu não fiz tanto efeito contra, eu quero fazer a favor de que mude, de que melhore, de que esse conceito de margem de lucro, que esse conceito de registro da contabilidade seja aplicado nas empresas por profissionais que estão aqui à minha frente agora, assistindo e participando desta aula. Certo? Então, tudo isso está dentro da nossa história aqui da contabilidade, as políticas, né? Políticas, professor. Quando fala em política, aí vocês vão pensar no PMDB, no PSDB, no PT, nos diversos partidos. Não é isso, gente. E são partidos políticos. O que a gente vê na televisão é uma confusão de interesse que não está levando a lugar nenhum até agora. Só mais confusão, e pelo que a gente está entendendo ultimamente, há interesses que não são nem de caráter nacional. Parece ser mais interesses pessoais de políticos, e não da política. A política é outra coisa. Política está relacionado com leis, com normas, com formas de se viver, né, onde se possa respeitar a nossa Constituição, que diz sobre partilha, que diz sobre isonomia, que diz sobre igualdade, que diz sobre educação, que diz sobre transporte, que diz sobre segurança, que diz sobre tributos, que diz sobre
monetário, né, controles monetários, que diz sobre controles alfandegários, exportar, importar. Professor, tudo isso está dentro da nossa ciência, nós como contadores temos que entender um pouquinho de tudo isso? Sim! E não é um bicho de sete cabeças, pessoal. É uma questão de se envolver, de ler, de estudar e de trabalhar isso. Né? Eu já estou 33 anos na área, comecei cedo, com 16 anos. Então, agora vocês calcularam a minha idade. Então, veja bem o caminho que vai se percorrendo, mas também tem que ser meio CDF, meio Caxias, para entender algumas coisas, mas é gostoso, porque você vai evoluindo. Lembra da nossa piramidezinha? Onde você quer chegar? No estratégico, no tático ou ficar no operacional? Então, tudo isso faz parte, nós chamamos isso de variáveis dentro do nosso conceito. Tudo isso influencia em gastos. Para se cuidar desses gastos, nós temos que ter controle, nós temos que ter instrumentos de gestão, nós temos tecnologias, nós temos técnicas testadas, aprovadas, como eu já falei em aulas anteriores, por mestres, por doutores, por empresas, né, e por diversos profissionais da área social, do mundo social, né, que trabalham essas ciências sociais, né, leis, normas e tudo mais. E diante disso, estamos nós aqui, buscando este conhecimento, entendendo esse formato para nós termos o nosso aprendizado e podemos vir para cá. Daí, quando vem para cá, opa, professor, agora já começa a ficar mais fácil o meu entendimento com as letrinhas e com as definições que vem para cá, porque para muita gente que não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de se informar, muitos que às vezes não estão nem aí assistindo minha aulinha ali, ó, pois só uma letrinha, não pega um lápis, não pega uma caneta, não faz uma anotação do que o professor está falando, alguma palavra que chama atenção, escreva aí, vai lá no dicionário, procura entender, né? Desmistificar, nunca ouvi falar, deixa eu ir lá ver o que significa isso, né? Isso é estudar, isso é correr atrás, né? E diante de tudo isso, nós estamos numa ciência que eu falei, não é exata. A contabilidade não é uma ciência exata, ela trabalha com cálculos, ela trabalha com métricas que, por muitas vezes, dá cálculos precisos, cálculos exatos, mas também dá cálculos estimados. Não é isso que nós estudamos na nossa disciplina, pessoal? É isso, nós já vimos, dá cálculos arbitrários, que nós, com a nossa visão, conseguimos, o nosso conhecimento, conseguimos detectar e corrigir, né? É um dos objetivos do controle, e dentro da controladoria de custo nós vemos isso, que é o processo de detecção, né? Detectar os erros, as arbitrariedades para fazer as correções. Nós vimos que existem vários métodos, eles possuem, quase todos eles, não, todos eles eu passei para vocês no finalzinho de cada tópico que vocês têm aí na apostila que eu encaminhei para vocês, e olha que a apostilona é tão grande quanto o livro do Martins, né? E vocês viram lá que sempre tem vantagens e desvantagens. Tá? Então, vocês vão entendendo que não é algo assim que escreveu, está valendo para sempre. Ele evolui, ele muda, ele melhora. Então, quando nós estamos falando de variações, nós temos que ter esse conceito em mente, desse mundo em qual nós estamos inseridos, para que a gente possa entender toda essa prática, todo esse padrão, toda essa composição de nomenclaturas, de materiais que estão envolvendo o entendimento da nossa ciência contábil, da nossa disciplina de contabilidade de custo, tá certo? Então, queria deixar isso para vocês, para que vocês possam avançar e ter o interesse pela leitura, ter o interesse, né, por conhecer um pouquinho mais, e vocês vão ver que tudo que forem calcular, forem ver fórmulas dentro da contabilidade, gente, não tem nenhum bicho de sete cabeças dentro da contabilidade. Matemática, engenharia, eu estou vendo meu moleque ali, deixa para lá. Eu já fui tentar me envolver com alguns cálculos ali, para mim, assim, dentro do meu conhecimento e da minha aptidão, eu prefiro que ele faça lá e faça bem, né? Eu até entendo algumas lógicas, alguns conceitos, mas não consigo desenvolver com a mesma facilidade que ele tem. Uns até eu teria que
voltar 10 anos, 20 anos para trás para me desenvolver, de tão complexo que é. Agora, dentro da contabilidade, eu conheço bastante coisa, muitas coisas eu não conheço, mas eu vejo a composição das fórmulas, vejo os formatos, vejo os cálculos, não vejo nenhum bicho de sete cabeças. Então, pode continuar firme dentro da contabilidade, que vocês estão no caminho certo, certo? Uma das profissões saudáveis e de muita empregabilidade no mundo, certo? Vocês conhecem as profissões que mais a turma procura. A que mais procurada hoje no Brasil é uma ciência da área humana, que é a medicina, né? E depois nós temos da área de humanas, né? Medicina. Depois tem ali odontologia, direito, é uma ciência também bastante procurada, que é uma ciência social, mas tem uma concorrência enorme, grande. Você talvez tenha que falar 2 idiomas, 3 idiomas, conhecer uma vasta legislação, que vai desde uma simples, que não é tão simples assim, será que alguém aqui no grupo, né, que está de alunos que estão assistindo a minha aula, já pegou uma Constituição Federal e já deu uma folhada, ou só na matéria mesmo que vocês viram lá para ver a parte tributária e tudo, o Código Tributário, etc. Né? Pega a Constituição, depois vocês vão ver o tanto de direito que existe por detrás, né, dessa matéria. Nós também temos as nossas disciplinas, as nossas complexidades, né, para fazer o quê? A mensuração do patrimônio. Então, com isso tudo, nós vamos desenvolver, nós vamos entender que, para fechar aqui a nossa matéria de custo, dentro do custo padrão, nós vamos ver que existe variações. Por isso, todo esse desenvolvimento que eu fiz com vocês, para dizer assim, ó, por mais que a gente conheça, por mais que a gente controle, por mais que nós queiramos que aconteça o planejamento estratégico dentro daquilo que foi proposto, pode haver variações. Quais tipos de variações pode acontecer? De preços. Ah, professor, o senhor acabou de falar de inflação. Professor, o senhor acabou de falar de moeda. E o senhor falou também de legislação alfandegária. Puxa vida, tem a ver, professor, porque seu dólar estava 5,40 esses dias, agora já está 5,11 hoje, e já caiu, e pode cair mais, e pode subir também, e isso pode mudar produtos que são matérias-primas que são importadas. Pode. Variação de preço. Certo? Variação de quantidades. Nós estamos passando um momento hoje onde está tendo muita variação de quantidade. Agora mesmo a época de papelaria, de fazer as suas encomendas para vender material escolar. O pessoal está cortando isso aqui, ó. O que é isso aqui? Mochila. Por quê? Porque eles sabem que esse ano que está terminando, muita gente comprou uma mochilinha nova para o filho e ele não usou na escola. Então, o que ele vai fazer o ano que vem se a aula voltar? Vai usar a mochila. Então, variações de quantidade na demanda de mochila. Pode ter pouca procura. Se há pouca procura, vai diminuir a oferta. Se está diminuindo a oferta, vai diminuir as quantidades. Tá certo, pessoal? Então, são situações assim, poxa, numa área mais complexa, pode haver variação de preço e quantidade, é o que nós chamamos de variação mista. Já estou até antecipando os slides. E a variação de mudança técnica, onde nós testamos algo que ainda está sendo lançado, ou vai acontecer, ou estou arriscando alguma coisa diferente, né? Esse ano eu não sabia que existia álcool gel com glicerina. E era um absurdo de caro. Hoje você compra álcool líquido com glicerina bem mais barato. E litro. Põe ali e, pô, a mão fica macia, né? Quem tem problema às vezes, como é que chama, de alergia, é bom, tal, tira, pá, rapidinho com o álcool, né, porque o gel, às vezes, dá uma alergiazinha, o líquido não, né? Então, tem situações, custos controláveis e não controláveis, então, são variações, as variações de preço. Então, o que você procura entender dentro dela? O desvio entre o preço estabelecido e o preço realizado. Tá certo? Isso vai ficar nítido dentro dos nossos projetos de custo e dentro do, vamos dizer assim, do orçamento da área de custos. Né? Nós vamos ter um orçamento, vocês vão aprender isso no terceiro ano dentro de controladoria empresarial. Para acontecer, para entender esse desvio, nós temos que fazer um orçamento dentro daquilo que está estabelecido, previsto, e aquilo que se realizou. E pode haver uma variação dentro disso. O mercado, ó, acabei de falar de mercado, é o responsável por essa variação, né? Mas
há 10, 15 anos atrás, há 2 décadas atrás, houve um grande avanço de empresas internacionais no Brasil que provocaram verdadeiros monopólios. Vou citar uma aqui para vocês, que vocês vão ver que é claro isso. Hoje, no Brasil, nós tínhamos diversos bancos, né? Era diversos, tinha há 40 anos, 30 anos atrás. Há 20 anos atrás foi reduzindo, há 10 anos atrás virou um monopólio. Você tem 4 grandes bancos, 5, vamos dizer assim, 2 estatais, 3 privados, que foram comprando todas as demais agências, praticamente. Um ou outro caso, que é mais ligado à área industrial, mais ligado à área comercial, que ainda continua fazendo seu trabalho, mas aquele que atende a maioria dos pequenos negócios e médios negócios, e a própria pessoa física, houve uma monopolização, para a gente não citar nomes aqui. Isso também acontece na área de combustíveis. Eu lembro, na minha infância, havia várias marcas de gasolina no Brasil. Hoje, praticamente, se reduziu a 2 e depois surgiu, agora está surgindo, né, outras marcas variadas. Então, foi um monopólio, virou um oligopólio, e depois agora está tendo essa fragmentação dentro do mercado, por causa da clientela que foi também se dividindo e aí surgindo outras situações agora para baratear, ou com custo mais barato, não sei como é que fica a qualidade, o investimento, mas eu sei que está surgindo várias coisas. Então, os shoppings, era uma monopolização de comércios dentro de uma área onde você pudesse ter tudo. Agora está indo para o digital, o cara nem vai mais no shopping. Então, assim, ó, já o comércio era tudo antes, depois agora virou shopping, e agora está virando essa era digital. Então, tudo isso provoca variações de preço, né? Procura eliminar custo para que você tenha uma concorrência, né? Então, os estudos que nós fazemos. Depois, as variações de quantidade, também já falei, citei o exemplo aí da pandemia que nós estamos vivendo. Então, muitas empresas agora estão deixando de fabricar, gente, sério. Então, nós estamos vendo isso na parte, vocês vão ver o jornal, ligar qualquer coisa, aí vocês vão ver que tem um monte de fábrica que não está atendendo pedidos. Isso está prejudicando empresas de serviço. Nós temos uma empresa de entrega de encomendas no Brasil que está bem prejudicada por essa questão de várias situações que não estão acontecendo da forma que acontecia antes, né? Diminuiu a demanda, e estão passando por dificuldades, a gente está notando isso, né? Situações, atraso na entrega de produtos, então tudo isso está passando, são variações de quantidade, a demanda reduziu, a oferta também está caindo, indústrias estão reduzindo. Professor, mas por outro lado tem outras funcionando. Claro que tem. Tem empresas que está sendo bom esse momento e acharam outras fórmulas de se reinventar e estão trabalhando para caramba. Né? Mas você imagina esse ano o comércio? Como é que está? Está diferente. Você imagina as empresas de panetone, as empresas de brinquedos. Vai ter uma demanda prejudicada. Vai ter uma oferta menor. Não sei quanto, mas vai ter. E isso tudo prejudica a variação de quantidade. A variação mista, eu falei que acontece as duas situações, né? E tudo isso, ó, voltando àquele conhecimento geral, quando eu coloco essas fotografias aqui, é para chamar a atenção de vocês, tá certo? Ó, são pessoas pensando, são pessoas calculando, são pessoas analisando as informações. Isso aqui não é meramente uma figura. Então, pessoal, outra coisa interessante quando vocês estiverem entrando no Google, entrando aí para fazer visita nos sites, estudando, desenvolver o artigo de pesquisa de vocês, prestem atenção no que a fotografia está falando com a gente, está mostrando para a gente. Então, quando eu estou procurando fotografias para colocar aqui nos nossos slides, para tornar ele ilustrado, eu estou analisando isso aqui. Será que tem a ver com a matéria? Será que tem a ver com o que eu estou falando? Então, eu estou dizendo aqui, ó,
há tipos de variações, e tem 2 profissionais aqui da área de gestão, pode ser um controller, um contador, pode ser um analista, pode ser um assistente, ele está lá na mesa dele, com os equipamentos tecnológicos dele, fazendo análise. Agora, nós, como contabilistas da área de custos, nós estamos pensando aqui, será que é da área de produção? Será que é da área comercial? Será que é da área administrativa? Será que é da área financeira? Esse equipamento, será que ele usa parte? Nós vamos ter que ratear com a área de produção para colocar no preço do custo do produto? Se ele está falando de variáveis e o professor está falando de produção, então esses caras aqui também, o horário que eles estão fazendo isso aqui, eu vou atrelar ao meu rateio, porque são horas que eu vou ter que colocar para alocar direitinho ao meu produto. Aí eu estou falando de um custo indireto, que precisa de um método de rateio. Então, opa, já estou falando de custo de absorção aqui, ou custo ABC. Olha que interessante, estão vendo a lógica? Isso que eu gostaria que vocês exercitassem, gravassem e levassem para a vida de vocês. O olhar clínico do contador, o olhar clínico que vocês podem ter, né, sobre o mundo a partir do momento em que vocês estão buscando conhecimento e a sabedoria dentro da ciência contábil, tá certo? Ó, variação por mudança técnica. Então, às vezes, pode acontecer se permitir a empresa a fazer algumas experiências dentro do processo produtivo. Então, ela escolhe fazer isso. Os bancos também fazem isso. Veio o banco na cabeça, porque eu vejo que o banco nunca perde. Então, ele sempre está disposto a fazer algo novo, a inovar, a fazer algumas experiências para ver se dá retorno. Então, ele cria carteiras com taxas que vai chegar, na média, ao que ele pretende dentro do ano dele de trabalho. Então, ele cria taxas com maior risco, então ele vai trabalhar isso com empresas mais caras, juros mais caros para empresas que têm maior risco. Ele tem taxas mais baratas para financiamentos de menos risco, com garantias, etc., tudo mais. E ele tem algumas taxinhas que ele procura fazer algumas experiências no mercado, né? E ele trabalha aquele pacote, para perder ou para ganhar. Então, isso pode acontecer e pode influenciar em resultados, mas o banco, ele limita ele a um pequeno percentual. As empresas têm que tomar cuidado com o lançamento de produtos, com formas de comercialização, muitas estão passando por isso hoje. Cara, eu vendo leite no mercado, e vendo a nível nacional, agora o frete aumentou, o combustível aumentou, a demanda diminuiu, como é que eu vou vender isso? Eu vi uma propaganda esses dias na televisão sobre isso. Aí o cara começou a vender digital. Mas como isso? É possível? Ele se descobriu. Aí ele não falou, não dá para vender só leite. Vou começar a misturar esse leite no sul, com alguma coisa assim, foi trabalhando situações, ele fez experiência. Aumentou a margem dele com alguns produtos que ele não tinha tanta saída, e o principal dele, ele começou a usar como matéria-prima dentro de um novo produto. E deu resultado, e está dando resultado. Algo personalizado que chega para os clientes. Olha que interessante. Não é fácil fazer isso? Não, mas ele olhou para a empresa dele e falou, dá para fazer. Eu já tenho a máquina, eu já tenho as pessoas, eu só vou ter que adicionar um produto aqui, correr um risco, fazer uma experiência. Será que vai dar certo? Está dando certo. Entenderam? Então, são essas situações que trazem para nós a nossa disciplina dentro desse universo social. Tem algo que é controlável, tem algo que não é controlável, então nós estamos falando de custos controláveis e não controláveis, e o Discípulos fala sobre isso, dizendo que são passíveis de serem influenciados diretamente por um supervisor ou gerente durante um lapso de tempo, quer dizer, um espaço de tempo, um percentual de tempo onde tem um início, um desenvolvimento e um fim. Sabe-se que o maior ou menor grau de controle de um responsável sobre o item de custo está diretamente associado ao nível de especificação de sua autoridade. Então, o controller, ele tem uma autoridade sobre essas situações de custos controláveis e não controláveis. O gerente tem outra alçada, o assistente ou o supervisor tem outra,
o líder tem outra, até chegar naquele que executa e tudo mais, tá certo? Então, isso também faz parte dentro da nossa disciplina. Existe esse problema de fixação de preço quando há o problema das variações de preço, de quantidade. Isso pode impactar na margem que nós determinamos para o produto, lá no custo padrão. Nós estamos falando de custo padrão. Custo padrão é aquele que vem antes da realização. Né? Então, nós estamos falando de uma maneira assim, que nós estamos trabalhando com dados ou de período anterior, né? Ou de períodos anteriores, dentro da visão que nós queremos para aquele ano, tá certo? E que nós queremos que realize no dia a dia. Então, é uma espécie de previsão, certo? Onde nós vamos exercer um controle para que aconteça. Então, aqui está dizendo, pode dentro disso haver um problema de fixação de preço? Pode, porque nós podemos errar, né? Nós podemos analisar uma operação de maneira incorreta, ou que já não tem mais a realidade que ela tinha naquele momento em que nós levantamos, certo? Então, pessoal, para fechar, é isso. Trabalhar a qualidade. Onde nós vamos trabalhar a qualidade? Conhecimento. Velocidade. Quanto mais se conhece, mais se tem certeza, mais decisão toma a menos tempo. Mais eficiência. É a prática, é a prática, é a prática, é a prática. É a teoria, 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 teoria. É humano, é humano, é humano. Aquele tripé que eu sempre vou falar para vocês. Prática é teoria, prática e humano estão interligados para que nós alcancemos a eficiência. E sempre o nosso objetivo dentro da nossa disciplina é estudar cada vez mais para ter qualidade, velocidade e eficiência, para reduzir custo. Perfeito, pessoal? Podemos encerrar? Podemos sim.